ungida de Deus, ela é consagrada por Deus, ela é estabelecida por Deus. Embora que a primeira família teve um desastre, como nós vemos no texto, né? Se nós formos ler no capítulo 3 a seguir, o cenário muda. O primeiro cenário começa Deus criando tudo. E a Bíblia diz que no sexto dia Deus então ele executa uma obra maravilhosa. Ele então resolve na sua obra redentora, na sua obra salvífica e maravilhosa. Primeiro ele olha com amor e graça, ele vê a terra sendo cheia da sua glória, mas a terra faltava alguém para dominar, alguém para criar. E a Bíblia diz então que Deus resolve criar o homem à sua imagem e semelhança. Façamos o homem. Então Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, ele elabora um projeto de fazer o homem do pó, da cinza, do barro. E a Bíblia diz que ele sobra na jarina daquele folho, daquele boneco, aquele ser começa a ter vida, começa a se relacionar com ele, mas a Bíblia vai relatar que ele começa a viver dentro daquele ambiente sozinho. E aí uma tarefa árdua de lidar com tudo aquilo que Deus tinha colocado, e ele fica observando, e a Bíblia percebe que não era bom que o homem estivesse só. Perceba que Deus notou que o homem estava vivendo só. E Deus então resolve, na sua bondade maravilhosa, ele resolve então, da costela do homem, ele tira uma parte ali e ele traz para o homem a existência de uma companheira idônea. E a partir daí Deus então cria um elo de amizade gostoso com este casal. E eles começam a ter uma amizade gostosa com o Senhor. Mas aí a Bíblia vai nos dizer que uma ordenança de Deus, né, foi quebrada. Eles foram incitados, eles foram assediados por a serpente sagaz. Nós conhecemos a história. E a Bíblia nos diz que Deus olha para eles. Deus então resolve executar uma disciplina, puni-los. Mas Deus não deixa de amá-los. Deus não deixa de preservá-lo, a vida deles. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher ia sair um que ia pisar na cabeça da serpente, esmagar o enganador. E aí Deus ia restaurar aquela ferida que estava sangrando. E aprove a Deus que Deus então, ele restaurou. E ele nos dá a alegria, a oportunidade de se relacionar com ele. Eu costumo dizer para as famílias, para as pessoas que sempre conversam, às vezes algumas pessoas me procuram com dificuldade no seio familiar. Hoje mesmo eu atendi uma questão difícil de resolver. Mas eu tive que me deter e aconselhar, dizer para ela, para aquela pessoa, para um rapaz, um moço, disse: olha, não existe família perfeita. Tire da sua cabeça que existe família perfeita. Mas quando nós colocamos Jesus no centro, ele vai nos aperfeiçoando, vai nos moldando, vai forjando o nosso caráter, a tal ponto de nós estarmos aliados com Deus ou irmos sendo aliados com Ele. Queridos, eu abri esse parênteses para falar isso, porque eu quero aproveitar a ocasião, em poucas palavras, resumir o que Deus fez na minha vida. Eu tive tudo para não dar certo. Eu tive tudo para não dar certo. Se não for pedir, eu posso colocar um fundo? Por favor, eu posso, né? Então, o que acontece, queridos? Eu tive tudo para não dar certo. Eu estou aqui diante de vocês. Eu sou fruto de um quarto relacionamento do meu pai. A minha mãe foi a quarta mulher que o meu pai teve, eu não digo a infelicidade, mas a felicidade, porque Deus, né, Deus me trouxe à existência e Deus elaborou um projeto. Então eu sou fruto de um quarto relacionamento. O meu pai, ele não era um homem que assumiu seus filhos, que assumiam. Tanto é que o pastor Gilberto não tem a assinatura do meu pai. Agora você pergunta para mim, por quê, pastor? Por quê? Você pergunta para mim, por quê, pastor? Por ignorância da minha mãe, por alguma coisa, não sei. Mas Deus, ele permitiu isso para que o nome dele fosse glorificado e para que hoje eu tivesse entendimento que ele não perdeu a sua paternidade sobre a minha vida. Louvado seja Deus. A minha mãe viveu 7 anos com o meu pai. 7 anos com o meu pai. Ela conheceu o meu pai numa das aventuras dele. E a minha mãe ainda jovem, né? E aí, nesse relacionamento, ele viveu 7 anos com ela. Minha mãe teve 4 filhos desse relacionamento. E desse relacionamento só vingaram 2. 2 na tutela dela, na criação dela. A minha mãe, logo, pouco antes do meu pai vir a óbito, meu pai sofreu com algumas enfermidades. E ele teve a infelicidade de dizer para minha mãe para doar uma filha. Doar uma filha. Ela doou essa filha
essa irmã minha doou, assim que nasceu, poucos meses, para algumas famílias distantes, que ela não teria mais acesso. E a minha mãe, então, ela doou essa criança. E aí foi algo que estarreceu a vida da minha mãe, que abateu a minha mãe. Só que a minha mãe, ela viveu um tempo, depois da morte do meu pai, foi morar com a minha avó, e teve outros relacionamentos, e desses relacionamentos foram cada vez mais piores. No convívio da minha mãe só ficou eu e um irmão. Quando meu pai veio a óbito, eu tinha 4 anos de idade. Então a figura paternal, ela foi literalmente apagada da minha mente. Eu não consigo lembrar fisionomia nenhuma do meu pai. Imagem não vem nenhuma do meu pai, porque eu não tive nenhum contato com ele assim. E numa desse período de tempo, a minha mãe então ela se arrastou, nos criando com dificuldade. Foi uma mulher destemida, guerreira, ela se esforçou. Depois da morte do meu pai, ela tentou 3 relacionamentos. Todos os 3 relacionamentos foram frustrados. Pode baixar mais um pouquinho. Desses 3 relacionamentos, depois do meu pai, os 3 foram frustrados. Os 3. Num desses relacionamentos, ela teve a infelicidade de engravidar de um cara muito violento, que bebia, espancava ela, e ela, com raiva dele, chateada com ele, ela resolve então doar essa criança também. Então já seriam 2 meninas. E aí, chegou um auge da vida da minha mãe, que minha mãe sofria muito. Tinha surto psíquico, depressão, e eu fui crescendo numa fase de adolescente, tanto eu como meu irmão. Meu irmão, quando meu pai veio, meu irmão tinha 2 anos e meio, eu tinha 4 anos. Se eu não recordar do meu pai, imagina o meu irmão. E aí a minha mãe então doou mais uma criança, ela deu mais uma criança para fora da cidade, onde ela também não teria contato. E aí chegou um estágio da vida da minha mãe, que a minha mãe começou a surtar, que a minha mãe teve crises, e a gente não sabia o que é daquilo. E ela teve a infelicidade de viver com o último padrasto, que esse foi o último a estarrecer a nossa vida. Quando a minha mãe conhece esse último padrasto, ele viveu no convívio da minha mãe 5 anos. No período de 3 anos ele viveu em paz com a minha mãe, mas depois ele começou a atrair a minha mãe, começou a descer para o estado da Bahia, ele começou a se envolver com obras de magia negra. E o meu lar a minha família começou a ficar muito pesado. A minha mãe começou a ter muitas depressões, muitos surtos de enfermidades. E o ambiente familiar lá em casa ficou muito pesado. A minha mãe tinha o capricho, né, de servir uma religião. Era muito apegada à religião, à sua tradição, ao seu costume, à sua crendice. E ela tinha dificuldade de entender o propósito de Deus. Só que Deus é um Deus que trabalha, um Deus que trabalha na história das pessoas. Um Deus que zela pela nossa história, um Deus que tem... o que é interessante não é como começamos, é como terminamos. Então parecia que tudo estava indo de água abaixo. Eu estou resumindo, estou enxugando muita coisa, irmãos. O que acontece então nesse período de tempo que a minha mãe doa essa criança, a minha mãe fica também estarrecida. E esse padrasto conhece a minha mãe e ele começa a atrair a minha mãe, começa a se envolver com obra de magia negra e começa a adotar isso dentro de casa. E eu na idade de 10, 12 anos, comecei a presenciar aquilo. Comecei a participar daqueles rituais, era me colocado naquele ritual, onde aí ele recebia possessões demoníacas e ali pegava na cabeça do meu irmão, na mina dele, e rodava e batia um com o outro, apagava velas na nossa cara, e ali nós ficávamos espremidos naquele negócio, porque nós não entendíamos a verdade. A nossa infância foi muito conturbada, a gente sofria, a gente tinha muita dificuldade, ele era muito áspero em palavras, de maldições, a gente tinha dificuldade de se relacionar com as pessoas na cidade, porque ele não deixava, ele criava um bloqueio, a gente não sabia o que era amigos. E aí aquilo foi nos espremendo. Só que tudo tem um tempo determinado por Deus. Uma certa vez ele fez uma obra de magia negra para um casal, para fazer uma família, algo assim, dos caprichos dele. E o rapaz soube daquilo e foi na minha casa tirar satisfação com ele, armado, ia matar ele. Eu na idade de 13 anos me lancei na frente e pedi que aquele rapaz não fizesse isso, porque ele ia acabar com a vida da minha mãe, ele ia causar um trauma para mim. E o rapaz, por amor à minha vida, disse: eu não vou fazer isso. Era Deus zelando, eu não vou fazer isso. Aquele rapaz esqueceu aquela cena, passou-se um tempo, e na idade de 16 anos,
eu senti uma grande dificuldade. A minha mãe começou a ter surto psíquico, ele começou a se ausentar da minha mãe, passar meses e meses fora, sem dar satisfação para minha mãe. E a gente ficamos estarrecidos, porque a minha mãe começou a ter surto psíquico, começou a adoecer, começou vários problemas, e a gente não sabia como lidar. Até estudar para mim ficava difícil, porque eu ia para a escola e não conseguia raciocinar nos estudos. Na idade de 13 anos eu já estava envolvido com álcool, já estava tomando álcool, já estava bebendo, já estava fumando, induzido por outros colegas na rua. Era um refúgio, porque eu não via paz na minha casa, eu não conseguia ver paz na minha casa, então aquilo era um refúgio para mim. E eu chegava em casa às vezes 10 horas da noite, 10h30, embriagado, 14 anos de idade. Minha mãe tentava repreender, mas ela não conseguia, porque volta e meia eu estava fazendo. E aquilo ali já foi tomando domínio da minha vida, mas era uma opressão que estava ali. Quando chego na idade de 16 anos, eu tive a felicidade de conhecer um irmão por parte de pai, e ele me incitou a ir para a companhia dele, para o lar dele em São Paulo. E foi quando eu pensei 2 vezes de ir, e fiquei pesaroso, e foi quando eu resolvi ligar para ele, pegar o orelhão, tomar a iniciativa, ligar para ele, clamar por socorro. Pedi para ele que me ajudasse, mandar dinheiro para minha mãe, para comprar medicamentos, para me ajudar, porque eu não tinha condições nem de estudar, nem de ajudar ela. Imagina isso há 20 anos, 30 anos atrás. E aí minha mãe então não sabia que eu estava tomando essa decisão. Eu pedi dinheiro, pedi ajuda, o rapaz disse assim, meu irmão disse, eu não posso te mandar dinheiro, comprometer o lar da minha família, te mandar algo, mas você vem para minha casa, você vai trabalhar, e você vai ficar dentro de casa comigo trabalhando, e daqui você vai dar sua casa. E foi uma luta, porque eu tive que pedir para minha mãe, para ir, a minha mãe em surto psíquico, em transição mental, minha mãe tinha transtorno bipolar, começou a ter isso, e naquela guerra eu convenci minha mãe. O meu irmão mandou um dinheiro para comprar algumas coisas, alguns mantimentos e viajar para São Paulo, naqueles pau de arara. E quando eu cheguei para minha mãe para dizer para minha mãe começou a surtar, a chorar, começou a ficar tenebrosa. E aí os vizinhos, os familiares conseguiram convencer ela, porque ela não podia me dar mais nada, ela não podia arcar com as despesas da família. A minha mãe era servidora do município, chegou um tempo que ganhava mixaria, ganhava tostões, pouco dinheiro para cuidar dos 2 filhos. Uma vida muito difícil. O padrasto já tinha abandonado, já não voltava mais para casa. E aí foi o refúgio. Então eu fui para São Paulo em 98. Eu pedi para ir. E esse irmão então arcou com a minha despesa, eu fui. Só que Deus estava trabalhando. No passo que eu estou indo para São Paulo, na idade de 16 anos, eu jogo uma responsabilidade sobre o meu irmão de 14 anos para cuidar da minha mãe. Ele ainda um garoto, ainda não sabia nem como lidar. O meu irmão também tinha muita dificuldade na escola, dificuldade na família, dificuldade porque a gente não sabia o que era diálogo com a nossa mãe. A nossa mãe não tinha amizade com a gente, não tinha como dialogar, uma conversa saudável com a gente. E de repente, Deus preparou uma situação. Meu irmão, na idade de 15 anos, já estava ausente da cidade, aqui de São José do Belmonte, próximo à Serra Talhada, no sertão do Alto Pajeú. Já estava ausente. Quando de repente, na idade de 15 anos, Deus salva o meu irmão. Meu irmão começa a frequentar algumas igrejas, algumas pessoas começam a observar ele. Ele não queria mais nada com estudo, muito violento nas escolas, os professores tinham medo dele, as famílias tinham medo dele. Meu irmão tinha uma cicatriz de infância, que ele foi mordido por um cachorro quando ele tinha 4 anos de idade. O cachorro arrancou uma parte do rosto dele, que ele levou quase 30 pontos na face, ficou uma cicatriz enorme, porque naquela época não tinha os recursos que hoje tem. Meu irmão, ele quase morre também. E aí, por meu irmão ter aquela cicatriz, quem é da época sabe que tinha uma novela chamada Pantanal, é uma réplica que está passando aí nessa novela, e tinha um camarada chamado Cangerê, e aí alguém apelidava o meu irmão de Cangerê. Meu irmão ficava irado. E por saber que ele notificava que em casa nós tínhamos um padrasto que mexia com obra de magia negra, alguém colocava a infelicidade de apelidar ele de bullying, chamava ele de Catimbó. E isso era terrível. Então aquilo era uma maldição que acarretava na vida do meu irmão, na minha família. E o passo que eu estava em São Paulo, no longo 2 anos que eu estava lá, foi uma fase difícil de adaptação. Eu fumava demais, eu bebia, sabe, eu era muito amargurado, depressivo, um garoto, sabe, só o couro e o osso. Eu vivia uma vida dentro da casa do meu familiar, mas, sabe, depressivo. Lembrando da minha mãe, do sofrimento, como eu tinha deixado ela e como estava o meu irmão.
Só que Deus estava trabalhando. Deus estava cuidando da minha vida. Deus estava cuidando da minha família, da minha história. E aí então, meu irmão na idade de 15 anos, já tinha uma arma, já estava pronto para matar 3 pessoas e tirar a vida dele. O diabo já tinha colocado isso na mente dele. Só que Deus é tão gracioso, né? Uma vice-moderadora da Igreja Batista da cidade de São José do Belmonte, uma senhora muito amável. Hoje a irmã Graça, né, ainda é uma pioneira, está lá ainda. Ela começou a observar o meu irmão, começou a abraçar ele, falar de Jesus para ele. Meu irmão tinha muita carência de um abraço da minha mãe, porque via minha mãe em surto psíquico, não sabia como lidar com aquilo. E ele foi agraciado, ele começou a absorver a palavra de Deus. Alguns professores começaram a dar palavra de incentivo e motivação para ele. Ele começou a sentir uma paz tão grande no coração. E ele foi alcançado pela palavra de Deus. Ele se converteu na idade de 15 anos. Debaixo de um pé de joá, né? Ele sentiu a voz de Deus, ele jogou fora aquela arma e ele foi para a igreja chorando, testemunhando que Jesus estava falando com ele. A partir daí meu irmão começou a mudar na cidade. As pessoas começaram a dar credibilidade a ele, ele começou a se envolver com estudo, ele começou a desempenhar, se destacar com 17, 18 anos, ele já dominava uma sala com 30 alunos do ensino fundamental, os professores ficavam, estarrecidos, porque viu o desempenho dele na disciplina de matemática e português, ele começou, a desenvolver, e Deus começou a trabalhar na vida dele. Enquanto Deus estava trabalhando na vida dele, eu ainda estava lá do outro lado, com o coração duro. Absorvi uma cultura que não tinha nada a ver com o nosso sertão, a cultura do rock and roll, me envolvi ainda mais e mais, comecei a me envolver em drogas, comecei a fumar muito, beber muito, ao passo que eu tinha dinheiro, toda semana eu mandava dinheiro para casa, para comprar remédio, mas tinha que ter o dinheiro do cigarro, da bebida. E aí absorvi uma cultura que não tinha nada a ver, comecei a ouvir muito rock and roll pesado, e ali era um refúgio, porque eu me isolava, às vezes, em um quarto lugar, aquelas músicas pesadas, sem letra, só barulho, só perturbação na mente, e ali eu comecei a ver demônios começaram a sondar a minha vida. Só que Deus estava trabalhando na minha história. Glória a Deus. Deus coloca um desejo no coração do meu irmão de ir em São Paulo me visitar, de ir lá. E nesse tempo a minha mãe já estava com a saúde restabelecida. E aí ele vai até São Paulo, no ano de 2003. Foi o ano que eu me converti. Quando meu irmão chega em São Paulo. Só que antes disso, o inimigo oprimiu a minha mente quando eu recebi uma notícia que meu irmão estava no sertão, sendo cristão, servindo a Deus, e que Deus tinha mudado o comportamento dele, que ele era um garoto diferente, diferenciado. E aí aquela situação começou a me causar pânico, né? Eu não conhecia Jesus, eu era ignorante da verdade. E eu disse, o meu irmão, quando chegar aqui nessa cidade, ele vai sair desse negócio de igreja, e ele vai para os forró, para as baladas da vida, nós vamos olha, cachaça para quem quer. Só que Jesus estava trabalhando na minha história. Deus é o Senhor que está vendo o céu. Nada se passa desapercebido do seu olhar, da sua voz. Amém. E a Bíblia nos diz que Jesus é o mesmo, de ontem, de hoje, para sempre será. Foi quando meu irmão, eu estou resumindo, foi quando meu irmão então foi até a cidade de São Paulo. E ele teve a felicidade de evangelizar alguns adolescentes. E alguns adolescentes pararam para ouvi-lo. E foi quando pararam para ouvir que eu me estarreci e parei para ouvir ele também. E respingou o evangelho sobre mim. Eu comecei a ficar curioso. Eu comecei a perguntar para ele o que é que tanto ele falava, aquilo que ele explicava. E aquilo foi criando, um desejo no meu coração. E aí ele se deteve nas madrugadas, nas noites, explicando, lendo a Bíblia. E quando ele lia, por ele ser da área pedagógica e gostava do ensino, ele se detinha nos vírgulas, nas pontuação, porque o segredo está aí, não engolir as vírgulas, não engolir os pontos e vírgulas, o que está lá na Bíblia você lê com calma, não atropelando. E ele me ensinava, entendeu? Não entendi, explica de novo, ele explicava, e foi nascendo um desejo no coração. E aquilo foi brilhando no meu coração. Ele ficou 30 dias só em São Paulo, foi o suficiente para Deus fazer uma obra maravilhosa. E aí quando ele regressa com a minha mãe, para a cidade de São Paulo, não vai um mês, os meus familiares, irmão por parte de pai, começaram a ver uma diferença. Não havia mais desejo no meu coração de sentar nas rodinhas de cerveja com eles. Festinha familiar, porque as festinhas familiares estavam, me enroscando, estavam embaraçando a minha vida. E aí foi quando eu disse para eles, olha, tem algo gostoso no meu coração que não tenho mais desejo de beber e de fumar. Eu quero ir para a igreja, vocês precisam entender que Deus fez uma obra na minha vida. E aí eles ficaram vendo que aquilo foi muito rápido na minha vida.
Foi quando de repente, mesmo na minha pequena sabedoria, eu comecei a abraçar algumas pessoas nas ruas. Alguns mendigos, algumas prostitutas, alguns drogados. Eu chegava na minha simplicidade e dizia para eles: Jesus te ama. A alegria que eu estou sentindo no meu peito, eu queria que você sentisse o que eu estou sentindo aqui. Só que a minha família, o pai e pai, começaram a me observar nas esquinas por onde eu andava, o que eu fazia, com quem eu conversava, e ficaram com medo. Estarrecido. E nisso meu irmão já estava em São Paulo. E eles começaram a ficar preocupados porque achavam que aquelas pessoas da rua iam me violentar, enfim. Era um risco que eu corria, mas o desejo de falar de Deus era muito maior, missionário. O desejo de falar de Deus, irmãos, era muito maior. Algo que nunca na vida eu tinha tido, eu estava sentindo ali naquele momento. Mas deixa eu abrir um parênteses para vocês, que antes de tudo isso, havia uma frustração dentro do meu peito. Até eu chegar ao Evangelho, até o Evangelho chegar até mim, havia uma insegurança no meu coração. Havia uma frustração na minha alma. Porque eu tinha vindo de um lar destruído, eu tinha vindo de uma família destruída, onde eu não conhecia o meu pai biológico, onde a minha mãe tinha surto psíquico, onde eu vim de um vínculo familiar, onde não tinha uma estrutura, não tinha uma base, irmãos. E por não ter uma base, então eu colocava na minha mente, e o inimigo lutava dentro do meu coração e dizia assim para mim: você vai ser igual ao seu pai, você não vai ter ninguém, você vai ser apenas mais um, sua história. E eu ouvia aquela voz. E aquilo ia me corroendo, eu dizia: eu vou ser apenas mais um, eu não vou ser feliz. Eu não vou ser feliz, eu não vou ser feliz. E isso ia no meu coração, e por eu dizer eu não vou ser feliz, então eu ia me definhando, bebendo, fumando, e ouvindo muita música pesada, e sabe, me isolando. Porque apesar de tudo eu me isolava. Só que Deus estava trabalhando na minha história, eu estou chegando lá. E aí, eles criam uma situação, ligam para o meu irmão e dizem: olha, o seu irmão está fora de controle. Seu irmão, não sei o que você falou para ele, mas ele está saindo altas horas, saindo dias e dias, em lugares esquisitos, e a gente está muito preocupado, porque aqui em São Paulo é muito violento. Só que o desejo no meu coração de falar de Deus era muito maior. E aí, de repente, eles criam uma situação, resolvem me colocar no carro para um passeio. Eu estava muito alegre, estava no êxtase do primeiro amor. Que coisa linda demais quando você está no primeiro amor. Sabe? É um carro que só tem aceleração, não tem freio, não tem embreagem, não tem nada. E aí eu estava daquele jeito, com vontade mesmo de amar a Deus e olha. E aí de repente eles disseram: vamos dar uma volta comigo. E me levaram para uma situação. Eles me enveredaram para um lugar e me levaram para um psiquiatra. Porque achavam na cabeça dele que eu estava louco. Só que eu compartilhava algumas coisas com eles, que Deus estava trabalhando na minha vida, que era tudo novo, eu não sabia como lidar. Eu dizia para eles: olha, eu estou vendo coisa de noite, eu estou, sentindo arrepios. Deus estava trabalhando, mas o inimigo estava perturbando a minha mente, para que eu não prosseguisse servindo ao Senhor, para inibir a minha chamada, a minha caminhada, a minha alegria que eu estava sentindo. E aí de repente, eu tão feliz ali que estava, eles resolveram levar para um psiquiatra. E o psiquiatra então fez o exame comigo, perguntou o que eu tinha. Já fizeram um alvoroço, fizeram um mau chafudo, como diz lá no sertão. E aí perguntaram o que eu tinha. Foi me dando a liberdade de falar, depois de muitos contrastes me deram. Eu disse: doutor, eu tenho aquilo que talvez o senhor não vai conseguir identificar. O senhor é médico, e eu te respeito, o senhor é o médico dos médicos. O senhor é médico, mas eu tenho um médico muito mais médico que eu sei, que é os médicos dos médicos, que é Jesus. O senhor vai consultar só o meu corpo físico, mas tem um médico aqui, diante de nós, que conhece tanto a minha alma como a sua. Eu tenho Jesus, doutor, minha vida está mudada, tem algo diferente de mim que eu não sei dizer para o senhor. Aí o médico baixou a cabeça, fez lá uma prescrição, e tudo que o médico perguntava, eu respondia à luz da Bíblia. Eu disse assim: doutor, deixa eu dizer algo para o senhor. Jesus, o médico disse assim, o meu médico disse assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. E aí o médico, aí alguém já do meu lado já dizia assim: olha, tá vendo aí, doutor? É isso, tá normal, é normal, isso não tá certo. Esse menino tá diferente. Porque para eles, o normal era eu estar bebendo com eles, junto, fazendo as coisas que eles faziam, bebendo, falando com eles, era normal para eles, mas o que eu estava fazendo era normal. E aí de repente o médico olhou para mim e disse: olha, ele representa ameaça. Falou para ele: não, ele só gesticula muito, ele é muito assim, porque o primeiro amor é uma coisa impactante, meu irmão. E aí de repente eu estava embriagado pelo primeiro amor, sabe, apaixonado por Jesus. E aí de repente eles resolvem então conversar com o médico entre eles: doutor, a gente quer deixar ele aí, que o senhor observe. Só que isso foi entre eles.
Me sedaram, meu irmão. E eu apaguei. Deixaram ali e ligaram para o meu irmão e disse, olha, venha tomar conta do seu irmão, porque eu não tenho condições de cuidar dele. E aí, lamentavelmente, o meu irmão recebe uma ligação desesperada, alguém dizendo, olha, teu irmão está internado, a gente não sabe o que fazer. Eles tratavam como irmão, a gente era irmão, mas porque ele tem irmão quarto de paz, ó, vem resolver o seu irmão, porque a gente não sabe como resolver, e começaram a criar um clima diferente. O meu irmão pede oração à igreja, Deus cria uma situação e vai para ele vai para lá me buscar. Quando meu irmão me encontra lá, em poucos dias que eu estava internado, eu estava sentindo os meus nervos atrofiados, a minha língua ficando embolada, que eles estavam me dando remédio, sedando remédio para deficiente mental. Deficiente mental, irmãos. Eu não tinha nenhuma deficiência, mas a Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós somos salvos é o poder de Deus. Amém. Sabe? Então, alguém estava pegando o histórico da minha mãe, porque a minha mãe tinha surto psíquico, dizendo que eu tinha a mesma genética. Só que o que eu estava tendo no meu coração era algo de Deus. Sabe? Deus estava mudando a minha história. Deus estava mudando a história dos meus. Quando de repente, irmãos, Deus leva o meu irmão lá, meu irmão me resgata de lá, me leva para o sertão, tira de São Paulo e traz. Eu era empregado público, eu estava servindo ao serviço público na época. Eu tive que romper o trabalho e ir para lá, para o sertão, passar um tratamento, né? Dar uma refreada um pouquinho. Sabiamente Deus direcionou meu irmão, ele me resgatou, me trouxe para o sertão. Cheguei na Igreja Batista em São José do Belmonte, a primeira Igreja Batista me acolheu, o grupo de jovens me acolheu. Foi um período muito gostoso, que ali eu fui acolhido, discipulado, aprendi com a eloquência a palavra, fui cuidado, fui tratado e tive o prazer de conhecer a minha esposa naquela igreja. Glória a Deus. Amém, Jesus. Namorei 3 meses com ela e nesses 3 meses de namoro tive que romper o namoro. Oxente, pastor, rompi o namoro. Rompi o namoro e fui embora para São Paulo porque Deus falou no meu coração que eu tinha que voltar, porque tinha uma obra incompleta lá na cidade de São Paulo, eu tinha que voltar. Voltei. Ela chorou muito. No início do namoro, já estava gostando. 3 meses, meu irmão, é pouco demais, mas mulher se apega, não é uma benção, né? Só que Deus estava trabalhando na minha história e na história dela. E aí rompi, orei com ela, disse, olha, não sei o que Deus vai fazer. Se eu vou para lá, se você vou vir para cá, você vai para lá. Eu só sei o seguinte, que Deus pediu para a gente romper agora. E é melhor a gente chorar e louvar a Deus agora, do que depois a gente pagar um alto preço. E aí, rompi o namoro. Quando rompi o namoro, fui para São Paulo, e lá fui esmagado, fui espremido. Voltei para o meu trabalho, cheguei no trabalho, fui rejeitado do trabalho. O trabalho começou a ter muito contraste. Eu era funcionário público, trabalhava na agência dos Correios, concursado. E ali eu comecei a ver muitos conflitos, mas Deus estava trabalhando, estava me moldando. Deus, uma certa feita, numa reunião entre irmãos cristãos que tinha naquele estabelecimento, no horário de almoço, Deus usou alguém lá e disse assim, que Deus tinha uma grande obra com a minha vida, e que Deus estava fazendo, estava começando. E aí eu fiquei estarrecido, eu ouvi a palavra profética, guardei no meu coração, e foi um rebuliço. Fui congregar em uma igreja, a igreja se desmoronou, teve uma divisão nessa igreja, não estava mais na Batista, pedi para sair da Batista, porque eu estava em São Paulo, não tinha uma igreja Batista, tive uma experiência tremenda nessa igreja, não vou citar o nome, questão de ética, mas Deus estava mudando o meu caráter, estava forjando. No meio de todo esse conflito, depois de 2 anos, irmãos, 2 anos, pastor, 2 anos, ausente da minha esposa, eu escrevendo para ela, porque nessa época a gente não tinha Facebook, não tinha o que tem hoje. Escrevendo para ela, uma vez e outra eu consegui um cartãozinho daqueles que era de cartão de orelhão, ligava para ela. Foi quando a gente começou a reatar uma amizade, reatar uma amizade que foi rompida. E aí Deus foi unindo, foi regando no coração o sentimento. E eu dentro do meu coração tinha um sentimento profundo por ela, só que Deus estava trabalhando na minha história. Depois de 2 anos, naquela cidade, assediado, perseguido, pagando um preço, vocês não imaginam que é um jovem solteiro, numa cidade grande de São Paulo, ser assediado. 2 anos. Tudo quanto for nome você pensar, eu levei. Porque quando você guarda a sua pureza, a sua santidade para Deus, você paga um preço muito alto. Hoje é muito raro você ver jovens, você vê poucos, né? Poucos guardando santidade para o Senhor, para esperar no Senhor. E eu preservei isso. Quando eu guardei a minha santidade para o Senhor, Deus me honrou. Foi quando eu recebi uma ligação, uma angústia tremenda, Deus falou no meu coração, só suspirando. A Bíblia diz que quando nós não temos nada o que falar para Deus, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Eu já estava sentindo os beliscões do inimigo oprimindo. Eu disse, Senhor, se é
da tua vontade, que eu constitua uma família, que eu tenha um relacionamento, que eu faça a tua obra, que eu tenha uma companheira, Senhor, faz eu enxergar onde eu errei, o que eu preciso reatar. E Deus fez isso. Deus fez com que ela ligasse para mim, escrevesse para mim e dissesse assim: eu estou indo para a casa dos meus tios trabalhar, buscar trabalho. Eu disse: eu não acredito. Jesus disse: acredite. Foi quando Deus colocou essa situação e ela foi. E aí, meu irmão, diga-se de passagem, aquele emprego que eu estava, eu fiquei um ano, eu pedi demissão daquele emprego de tanta opressão, fiquei um ano desempregado. E foi aí onde muitas pessoas disseram que realmente eu estava louco, porque o emprego onde eu estava na época era um emprego de status, de posições. Porque um jovem no emprego da agência dos Correios na época era algo estarrecedor. Mas só que Deus tinha falado no meu coração que o que ele queria era muito maior do que aquele emprego. E eu entreguei aquele emprego para Deus, paguei um preço medonho. Fui tão oprimido, mas tão excitado, tão debochado. Só que Deus guardou as minhas emoções. Depois de um ano que eu estava desempregado, Deus abriu uma porta de emprego. Eu fiquei 5 anos nesse emprego, para a glória de Deus. E quando a minha esposa chega lá, que não era esposa ainda, aquela jovem chega lá, eu vou até ela, vou explicar algumas coisas para ela que não tem como explicar o propósito de Deus. Com muita relutância, ela entendeu. Foi 6 meses de namoro, já deu namoro, 6 meses de noivado. 1 ano de namoro e noivado, nós casamos. Com a cara e com a coragem, só com o emprego e o que eu tinha, aluguei uma casinha, coisas assim. Mas Deus honrou a minha fé. E sabe, eu quero concluir nessa noite. Tem muita coisa boa para compartilhar, mas o horário está estourado. Deixa eu dizer algo para vocês. Viu Deus que tudo era bom. Que não era bom como estivesse só. Família, criação de Deus. Aquilo que eu não tive como exemplo, como modelo, como padrão para a minha vida. Deus está agora estabelecendo a minha vida para ser padrão. Irmãos, eu não tinha expectativa que um dia casar, que um dia ter família, porque eu vim de um lado totalmente destruído, irmãos. Sabe? Só que Deus mudou a minha sorte. E o Deus que está aqui nessa noite, falando no nosso coração ao longo deste mês, o mês alusivo ao mês da família, família e criação de Deus, é o Deus que está dizendo para mim e para você nessa noite, que independentemente de qualquer circunstância, Ele é o Deus que continua a história. Família, criação de Deus. O mundo pode lhe dar normas, filosofias e tantas coisas mais, mas o projeto de Deus continua de pé. Deus é imutável. Viu Deus que tudo que Ele fez era bom, e é bom e agradável. E aí, para honra e a glória do Senhor, nós casamos. Com 5 meses de casada, minha esposa, a primeira gestação, perde. Aí nós ficamos abatidos. Ela, não diga-se de passagem, foi mais ainda. Com 7 meses que ela tinha perdido, Deus deu esse lindo filho que está aqui, Luiz Miguel. Com ameaça de aborto, ela sofrendo muito, mas Deus segurou o Miguel. O Miguel foi uma coisa linda que Deus nos deu, o nome dele. Deus depois, quando ele tinha 1 ano lá em São Paulo, que a gente estava em 2010 para 2011, Deus disse que o nosso tempo lá em São Paulo estava encerrando. E que Deus ia nos trazer de volta para o Nordeste, para o sertão. E eu coloquei o desejo no meu coração. Fui pedir demissão ao meu patrão, atual patrão na época, ficou bravo comigo, disse que não ia me mandar embora, porque eu não vi motivo de mandar embora, porque realmente eu era um bom funcionário, eu dava mau exemplo. E aí eu, debaixo de oração, Senhor, não tenho mais prazer de estar nessa cidade, de fazer nada nessa cidade, eu quero recomeçar minha vida no Nordeste, eu não sei o que o Senhor quer comigo lá, mas eu quero voltar para a minha cidade, quero ficar próximo dos meus familiares, a minha mãe, e ficar perto dela. Pertinho da minha mãe, somente próximo ver ela, porque ela não tinha esposa, não tinha marido, e o meu sogro, minha sogra idosa, diga que nós queremos unir útil e agradável. E Deus honrou a nossa fé. Depois de longos 5 meses, viemos em 2010 a passeio, ele era de braço. Depois de 5 meses que nós viemos aqui no sertão, Deus honrou a minha fé. O patrão mandou embora com todos os direitos trabalhistas. Viemos embora, recomeçar o trabalho, recomeçar a vida. E foi quando eu cheguei na igreja batista, fui recolhido de novo de volta, inserido de novo no rol de membro, numa reunião. E eu não tinha desejo de fazer muita coisa, só de ajudar o pastor, só de fazer a obra junto com o pastor, caminhar junto com o meu líder, com o meu pastor. Só que Deus, Ele trabalha e Ele faz coisas infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. De repente, meu pastor começou a observar, começou a nos levar em campo, na prática, né? E aí começou a ver o nosso trabalho, o nosso empenho. Eu não via qualidade nenhuma em mim, não via nenhuma capacidade humana em mim. Longe de mim, e até hoje não vejo, né? Mas Deus é o Deus que nos dá graça e Ele é que é o Senhor da obra. Foi quando Deus então nos colocou ali no sertão, num povoado chamado Bonome, no qual ficamos 6 anos. Um lugar difícil, um lugar, sabe, asqueroso, pequenininho, mas
Pensa numa Sodoma e Gomorra, no lugarzinho. Só que Deus nos honrou ao longo de 6 anos. Saímos de 6 anos que ficamos lá. Um lugar que só tinha 4 pessoas. Saímos lá com uma congregação com mais de 30 pessoas. Deus deu atualmente agora um templo lá, construir um templo. O atual missionário lá foi contemplado um projeto Missão Confins, que agora vai ser em Jucapim por esses dias. E Deus honrou. E aí, ao longo de 6 anos, eu já tinha rapaz e moça que pregava, que dirigia culto, que fazia coisas lindas. E eu falei, meu Deus, é um encanto quando eu vejo isso aqui. Porque aí começou assim. E aí, eu falei, meu Deus, quando de repente Deus colocou no meu coração e disse, você não vai ficar mais aqui. Aí eu orando ao Senhor, foi quando Deus criou uma situação e disse, nos trouxe para cá, para Correntes. Nosso presidente Diácono Lincoln, na época, né, agora é vice, foi reeleito agora, né, como vice-presidente. E aí, foi quando ele me fez um convite. Eu entendi que foi Deus que está direcionando para sair do campo do Bom Nome, do sertão do Alto Pajeú para vir nas extremidades do Agreste. Eu não conhecia essa região aqui, irmãos. Há 3 anos que eu estou conhecendo a região de Garanhuns, essa região aqui. Mas eu quero concluir minha fala dizendo que Deus é o Senhor da história. E nessa noite eu quero concluir dizendo, não desista, sabe? Não desista da sua família. Abrace a sua família, beije, coloque no colo o seu filho, cheire ele, sabe? Peça perdão ao seu esposo, sua esposa, ame, porque família é a criação de Deus. O mundo aí fora pode criar normas e regras, dizer que não vai dar certo, criar mecanismos para tentar distorcer os valores, mas o que Deus fez é perfeito. A sua palavra sabe, ela é infalível, ela é lâmpada, ela é tudo para a nossa vida, ela é a nossa bússola nesse mundo que anda contramão à vontade de Deus. Por isso que eu disse no início da minha fala, tivemos tudo para não dar certo, mas estamos aqui porque Deus, você e eu estamos aqui. Nós tivemos tudo para não dar certo, mas se estamos aqui é porque Deus está trabalhando na nossa história, zelando pela nossa história, porque nós somos a geração que Deus quer que propague o propósito dele. Amém, queridos? Então não desista. Eu sei que são grandes os ataques que tem contra as famílias. Nós que somos líderes que o digam, sabe? Eu tenho familiares que até hoje realmente pegaram outro caminho e estão difíceis. Aí deixa eu concluir para vocês. A minha mãe partiu no ano de 2016, nos meus braços. A minha mãe infartou nos meus braços, minha mãe teve surto psíquico. E para concluir, quando eu fui entender por que a minha mãe tinha transtorno psíquico, a minha mãe foi violentada sexualmente com 16 anos de idade. Ela foi violentada e a minha avó a espancou brutalmente naquela época. E ela perdeu, ela teve aborto, né? E ela teve aquela eclâmpsia, né? Depressão pós-parto. E minha mãe ficou tendo surto constantemente. Então, esse surto que a minha mãe... Aí, no percurso que a minha mãe estava enferma, a minha mãe entrou em transtorno de 2015 para 2016. Minha mãe teve a felicidade de conhecer uma das filhas que ela doou. Ela saiu lá do estado da Bahia, ela estava vivendo com um rapaz, ela desviada do evangelho, o rapaz fazia 10 anos que não via o seu pai, e ela pôs o desejo de conhecer a mãe biológica, que era minha mãe. Quando ela chegou, minha mãe estava em transtorno, estava em tratamento, ela abraçou, minha mãe chorou, mas alguém já tinha preparado o caminho. Esse meu irmão que pregou para mim, Deus levou ele para São Paulo, ele está em São Paulo, é professor formado, pedagogo, é pastor também, consagrado, tem uma família maravilhosa, anseia voltar para o sertão, não sei o que Deus vai fazer com a vida dele, mas está se projetando, se programando para vir. E assim Deus nos honrou. Deus honrou a minha vida, a vida do meu irmão, e nos colocou à frente de uma obra. A Bíblia diz, se alguém anseia excelente obra, o episcopado, excelente obra anseia. Nós estamos aqui não é porque somos bons, mas é porque nós sabemos o valor que é isso aqui, edificar vidas, pregar para famílias, sabe? Não tem preço, irmão, você vê uma família restaurada. Amém?